Fala galera, Rodrigo Andrade na área e hoje nós vamos aprender sobre o clima do nosso querido estado do Acre. A gente vai aprender daquela forma que você necessita saber para a tua prova de geografia do Acre. Então eu vou te trazer um negócio aqui bisuradinho, bonitinho, para que você não tenha dúvida nenhuma na hora de marcar o X aí na tua prova. Então se liga só. Gente, quando a gente fala de clima do Acre, a gente tem que entender alguns fatores. Porque, primeiro, eu poderia só chegar aqui e falar para tu, gente, o clima do Acre é equatorial, quente e úmido, igual tá aqui no quadro. Pronto. E aí? Beleza, vai fazer o que com essa informação se vier contextualizado de uma maneira distinta na tua prova? Então, antes de chegar assim, direto ao ponto, vamos entender o porquê das coisas, vamos entender onde a gente está situado no nosso planeta, como que funciona o nosso planeta. Eu trouxe até aqui, ó, esse globozinho aqui que simula o nosso planeta Terra. Percebam, gente, que esse globo, ele é bem fidedigno até com o formato de giro do nosso planeta. Olha só, o globo caiu, gente. Quem sabe faz ao vivo. Então é assim que funciona. Ó, vamos lá. O planeta, gente, vocês podem ver aqui pelo globo, ele gira meio inclinado, tá? Meio inclinado. A gente pode pensar que ele gira assim, retinho. Olha só, retinho, mas não. Ele é um pouco inclinado aqui no meio, tá bom? Então ele gira dessa forma, meio tortinho. O Brasil, a América do Sul, ela fica aqui nesse centro, né? Aqui perto aqui, por exemplo, da Argentina, perto da Bolívia, né? É aqui onde se situa o Brasil, né? No continente sul-americano, beleza? Vamos lá, por partes. Primeiramente, a gente precisa lembrar de alguns fatores, de algumas coisas que a gente aprendeu lá na quarta série e que vai ser necessário aqui para a nossa aulinha de geografia do Acre. Primeiro, lembra da linha do Equador? É aquela linha que divide o mundo em norte e sul. Essa linhazinha aqui, ó, que passa aqui no meio do mundo. Olha aqui, ó, ela tá bem aqui, ó, ela passa aqui e ela divide o mundo em norte e em sul. E o Brasil, gente, ele é cortado pela linha do Equador. O Brasil ele é cortado lá nos estados do Amapá, no estado de Roraima, que inclusive o estado de Roraima é o único estado do Brasil que está totalmente acima da linha do Equador. Ela também passa pelo estado do Amazonas. Ela passa pelo Acre, professor? Não, ela não passa pelo Acre, tá bom? O que é que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o Acre ele está totalmente abaixo da linha do Equador, ou seja, o Acre está totalmente no hemisfério sul do nosso planeta. Ok, professor, e aí? Só que o Acre, gente, ele está bem pertinho da linha do Equador. Ele está perto, tá? E fica ali naquela proximidade. Então, por ele estar na proximidade da linha do Equador, é que nós vamos ver que o clima do Acre, ele é equatorial. Equatorial. Professor, por que aqui tem um asterisco? Daqui a pouco eu te conto. Beleza, professor. Então, o clima do Acre é equatorial. Show de bola. O que mais que eu preciso saber? Gente, vocês lembram que eu disse, então, que o planeta ele gira assim, né? Meio inclinado, correto? Ele gira dessa forminha aqui. Por ele estar inclinado, gente, essa zona aqui do meio, ó, essa zona que fica mais inclinada, é uma zona onde se incide uma maior quantidade de raios solares, tá bom? Então, essa zona aqui do meio do mundo, gente, é por consequência uma zona mais quente. É por isso que aqui em cima, no Polo Norte, é muito frio, e porque aqui embaixo, no Polo Sul, também é muito frio. Aqui embaixo a gente tem a Antártida e aqui em cima a gente tem o Ártico. Então são zonas polares que são extremamente geladas, né? Por quê? Porque como o planeta ele gira dessa forma aqui e os raios solares eles incidem mais no meio, consequentemente nos polos a gente vai ter ambientes mais frios, tá bom?
Então, é por essa consequência que a zona equatorial do mundo é uma zona quente. Quente. Então, beleza, a gente já entendeu por que o clima do Acre é um clima equatorial, que por consequência é quente. Ok, show de bola, professor. Professor, mas e o úmido? Por que o úmido? Gente, o Acre, ele está dentro da zona da maior floresta tropical do nosso planeta Terra, a floresta amazônica. E a floresta, ela tem ela sofre da mesma condição que nós seres humanos sofremos quando estamos com calor. O que acontece quando a gente está com calor? A gente começa a suar, né? A transpirar. A floresta, gente, quanto mais os raios solares se incidem nela, ela vai sofrer uma condição chamada evapotranspiração. O que seria a evapotranspiração? É como se fosse a floresta suando. Ela vai levantar todo aquele vapor, né, de umidade, no caso das árvores, e tudo isso vai voltar, ó, em forma de chuva, tá bom? Então, essa é uma condição permanente aqui da floresta. Então, por consequência, né, por conta dessa quentura constante, a floresta sempre vai estar passando por essa evapotranspiração e levando umidade para a nossa região norte e, consequente, o Acre, que está totalmente dentro da floresta amazônica. Então, a partir de agora, a gente entendeu o porquê do equatorial, o porquê que é quente e o porquê que é úmido. Beleza, professor, eu entendi, deu para entender o que o senhor falou. Mas eu ainda estou curioso em saber o porquê do asterisco no equatorial. Aí eu quero te mostrar o que a gente tem aqui, ó, no nosso slide. Presta atenção nesse mapa. Observa que no mapa aqui nós temos o planeta Terra, né, o mapa mundi, dividido em algumas zonas. Perceba, gente, que aquela zonazinha ali vermelha é a zona chamada de zona tropical. Por que, professor, tropical? Vamos lá. Vou voltar aqui rapidinho aqui para o quadro. Aí vamos lembrar o quê? Vamos supor que isso aqui é a linha do Equador. Aqui tem o norte, aqui tem o sul. Beleza, só que não é somente a linha do Equador que a gente tem como linha imaginária, né, dividindo partes do mundo. Nós temos também, aqui no hemisfério sul, o que a gente vai chamar de Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. E aqui em cima, galera, a gente vai ter também o que a gente vai chamar de Trópico de Câncer. Trópico de Câncer. Ou seja, toda essa parte que está abaixo do Trópico de Câncer, lá do hemisfério norte, e acima do Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, nós vamos chamá-la de zona tropical. E perceba que boa parte do Brasil está dentro dessa zona tropical. É por isso que nós temos aquela chamada de dizer que nós moramos em um Brasil tropical. Inclusive, tem até música sobre isso, né? Num país, perdão, tropical. Nós temos até uma música, né? Moro num país tropical, não sei, abençoado por Deus e não sei o que mais lá. Essa música, ela tem a ver com isso aqui. Exatamente. Então, agora presta atenção. Presta atenção. Agora volta aqui para mim. Se cair na tua prova, perguntando alguma coisa sobre o clima, tu vai ter 3 possibilidades de marcação de X. Aí você vai comigo, ó, vai ser esperto, presta atenção. A tua primeira opção, ela sempre vai ser equatorial, quente e úmido. Ela sempre vai ser essa opção aqui. Beleza? Sempre. Beleza, professor. Procurei na prova, não tem equatorial quente e úmido. E aí, anulação, né? Não. Aí você vai para a segunda opção. Você vai procurar a opção que tem equatorial.
Ah, professor, entendi, entendi. Então, beleza. Se tiver equatorial quente e úmido, eu marco equatorial quente e úmido. Se tiver só equatorial, marco equatorial. Beleza. Então, se não tiver nada disso, é anulação, né? Não. Aí nós vamos para a terceira opção. Terceira opção, que vai ser a opção tropical. Tropical. Ou até mesmo tropical quente e úmido. E úmido. Pode vir dessa forma também, tropical, quente e úmido, tá bom? É a terceira opção. A primeira, gente, sem discussão, você observa se tem essa daqui. Se tiver, marca equatorial, quente e úmido. Se não, marca só a que tiver equatorial. Não teve nem a primeira e nem a segunda, procura a tropical. Beleza? Beleza, professor, gostei da dica. Mas o que é que a gente pode ver mais? Ó, se liga só, vamos aqui ver como é que cai em prova, que fica melhor, né? Que aí a gente já consegue ter uma noção melhor. Vamos lá. Questãozinha aí na tela para vocês. O clima característico do Acre é o equatorial. É o equatorial, beleza. Essa daqui é a afirmativa número 1. Pergunto para vocês, o que vocês acham? Essa afirmativa, ela está correta? Ela está correta? Lembra, equatorial quente e úmido. Não tem equatorial. E aí? A número 1, então, a gente pode dizer, não, está correto, real, é equatorial. Então, show de bola. A número 1, beleza. A 2, o clima apresenta alta amplitude térmica. Professor, agora me pegou, porque eu não sei o que é amplitude térmica. Eu estou aqui para te desmistificar. Vamos lá, vamos desmistificar o que é amplitude térmica. Gente, seguinte, eu não moro no Rio Grande do Sul. Ali na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, aquela região ali do sul. Embora já tenha ido. Mas a gente sempre vê lá como sendo uma localidade muito fria. Por exemplo, semana passada, a gente está, hoje é dia 12 de agosto de 2025. Semana passada eu vi uma notícia que nevou lá esses dias, né? Muita neve. Com temperaturas que chegaram a isso aqui, ó. menos 2, menos 2 graus, né? Então, Celsius. Só que isso aqui é temperatura de inverno por lá. Porque quando é o verão, a gente facilmente chega ali no Rio Grande do Sul a temperaturas que ultrapassam os 40 graus. 40 graus. O que é que vai ser então a amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, observe, aqui a gente tem uma amplitude enorme, enorme, diferente do Acre. O Acre, gente, a temperatura média do Acre, ela gira ali em torno de 24 graus e meio, 25 graus, por aí. Normalmente, as temperaturas elas chegam aqui no estado do Acre, isso em épocas normais, tá? A 30, 31 graus, por exemplo, mais ou menos. E aí, em alguns raros momentos do ano, nós temos o que a gente chama de friagem, que é quando desce, né, a nossa temperatura. Em poucos dias na semana, no máximo 2 dias ali, a temperatura ela cai ali um pouquinho, né, mas logo ela volta. E quando cai é tipo, no mínimo ali 18 graus. Né, é a friagem aqui, é o frio do nosso estado, né, da nossa região. Mas em condições, em dias normais, né, no restante do ano, a nossa temperatura ela gira ali sempre em torno a 23, 24 graus. Ou seja, observe, aqui o distanciamento ele é bem pequeno. A amplitude, então, ela diminui, ok? Então, quando você falar em amplitude, você vai sempre ter em relação
Um valor máximo e um valor mínimo. Então, no caso aqui, a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. No caso aqui, gente, caiu em prova perguntando sobre isso, a amplitude térmica do Acre, ela é baixa, ela não é alta, ela é baixa, ok? Então, ó, dito isso, essa número 2 aqui, ela vai estar o quê? Errada, tá bom? Errada, porque está dizendo aqui que o clima apresenta alta amplitude térmica, o que está totalmente equivocado. O estado tem um dos mais baixos índices pluviométricos. O que seria índice pluviométrico? Índice de chuva. Se você é do estado do Acre, você já deve saber a resposta com certeza. Se você não é, não tem problema, fique tranquilo. Gente, aqui chove muito. E chove principalmente por conta da umidade, que a gente explicou agora há pouco, aquele fator da evapotranspiração da floresta, que sempre está jogando umidade nas nuvens, né? Consequentemente a gente tem muita nuvem e consequentemente a gente vai ter muita chuva, tá bom? Então aqui no norte é uma região que chove demais, tá bom? Então o índice pluviométrico aqui ele é altíssimo, ele não é baixo. Então, dito isto, nós vamos ter a alternativa D como sendo a nossa resposta, beleza? Essa é a primeira pergunta. Vamos ver que tem mais. Ó, o clima do estado do Acre é marcado por elevadas temperaturas, show de bola, é outro tópico que você tem que levar aí para sua prova, tá? As temperaturas aqui elas são altas, tá? Caiu dizendo que a temperatura no Acre ela é média, tá errado. Caiu dizendo que a temperatura no Acre ela é baixa, tá errada. E grande concentração de umidade, show de bola, ó, falando aqui sobre a umidade de novo, ambiente úmido. Segundo a classificação do IBGE de 79, o Acre está localizado na área de clima o quê? Vamos lá, temperado? Não. Nunca vai ser temperado, nunca vai ser polar, nunca vai ser árido, nunca vai ser semiárido, nada, nada disso. Lembra das três opções. A primeira, equatorial, quente e úmido. Tem aí? Tem não, né? Vai para a segunda, equatorial. Já matou a charada. Letra E é o nosso gabarito. Gente, esses três tópicos aqui que eu coloquei, né, para você seguir, eles não são à toa, tá? Eles são baseados tanto nos estudos quanto nas questões de bancas, tá bom? As bancas elas trazem dessa forma. Então, o que predomina aí sempre vai ser equatorial quente e úmido, que é a resposta mais completa, ok? Vamos para mais uma questão aqui. A gente tem então, ó, de acordo com a classificação de Köppen, que é o cara aí que classificou os climas aí no mundo. O clima acreano é do tipo o quê? Letra A já diz, equatorial, quente e úmido. Olha a nossa resposta aí. Que legal, gente, que legal. Equatorial, quente e úmido. Plano A aí sendo a nossa resposta dessa questão aqui. Então, ó, eu acho, eu acho que você pegou bem essa parte. Aqui é questão certa, é questão certa. Eu aprofundei aqui, né, em 20 minutos, quase 20 minutos de aula, porque eu quis trazer tudo o que tu precisa, tudo, para responder questão sobre o clima do Acre, tá bom? Então, tudo que tu precisa tá nessa aula, tá bom? Lembra, o clima do Acre é de alta temperatura, é de muita chuva, é de muita chuva. A amplitude térmica do Acre, ela é baixa, tá? Ela é baixa. E se perguntar diretamente sobre o clima, ele pode ser equatorial, quente e úmido, que você já sabe, entendeu o porquê. Ele pode ser equatorial ou, em último caso, tropical ou tropical, quente e úmido, se assim vier na sua prova. Por exemplo, esse ano de 2025, a banca Decorp, que é uma banca acreana, ela fez um processo seletivo no município de Porto Walter. E ela perguntou sobre o clima. Sabe qual foi a resposta? Tropical, quente e úmido era a resposta que estava neste processo seletivo. Então, galera,
Esta aqui é uma aula completa sobre este tópico, que você não precisa estudar nada além do que está aqui. Te garanto que com isso aqui, você gabaritou o clima do Acre. Tamo junto e é nóis!